Os meus pais sempre foram aquelas pessoas que gostavam de viver de aparência, sabe? Assim, eles sempre ensinaram, educaram e treinaram eu e o meu irmão pra ser exatamente do jeito que eles queriam que fosse. Então, desde criança, a gente tinha lugar pra ir, com quem ir, hora pra voltar e o que comer. Principalmente o que comer. Os meus pais, eles sempre quiseram controlar a nossa vida. Então, por exemplo, se eu saísse, ficava ligando de 10 em 10 minutos pra saber onde eu tava, com quem que eu tava, o que que eu tava fazendo, pra eu tomar cuidado com o que eu falava, com o que eu fazia, que eu tinha que ser boa, que eu tinha que ser simpática, que eu tinha que ser comunicativa. Se eu comesse a mais, eles falavam pra mim que eu não podia comer a mais, que eu já tinha passado do limite diário, que eu tinha uma regulagem pra comer, que eu tinha que ter o corpo bonito, que eu tinha que ser magra pra ser aparentemente bonita. E sempre foi isso entre eu e o meu irmão. A vida inteira sempre foi esse controle e sempre foi muito sufocador. Já teve vezes de eu e meu irmão comer e uma coisa tá muito gostosa, a gente querer comer mais e os meus pais não deixar a gente comer mais porque a gente já tinha passado do limite diário de comida. Isso era um pouco chato e um pouco confuso. Os meus pais sempre tentaram fazer de tudo assim. Ó, você sempre tem que ajudar os outros, você tem que temer a Deus, você tem que ser boa, você tem que ser feliz, você não pode reclamar. Enfim, eu acredito que os meus pais sempre quiseram que eu e o meu irmão fôssemos perfeitos, pra eles também saírem como pais perfeitos, porque era isso que algumas pessoas falavam, que a nossa família era perfeita, era a tradicional família brasileira, sabe? E acabava que isso me sufocava, porque o meu irmão super se adaptou a essa vida. Porém, eu não me encaixava com isso. E eu queria ter minha vida, eu queria fazer as minhas escolhas, mas eu não tinha liberdade de nada. Tudo era decidido pelos meus pais. É como se eu não tivesse opção, escolha, vida. Não. É eles que decidem, são eles que vivem a minha vida, entende? E isso me fazia muito mal, me prejudicava. Até que eu arrumei um namorado, comecei a namorar na época. E, cara, ele era um cara incrível, ele me ajudava muito, ele me ensinou a ser mais dependente emocionalmente, ser mais dona de mim. Porque a minha mãe, ela tentava atrapalhar o meu relacionamento de todas as formas possíveis. Ela vivia falando pra mim que eu tava feia, que eu tinha que me maquiar mais, que eu tinha que arrumar uma roupa mais bonita, que eu tinha que pentear meu cabelo, que eu tinha que fazer um penteado, porque senão meu namorado não ia gostar, que eu tinha que passar creme no corpo, que eu tinha que passar perfume. Era uma pressão, e sempre que eu falava, mãe, não precisa disso. Tipo, meu namorado não se importava com isso, ele gostava de mim, gostava de como eu era. E, entende? Tipo, as coisas que minha mãe queria que eu fizesse no meu relacionamento eram coisas mais fúteis, supérfluas. Não era algo que realmente fosse fazer ele me amar mais ou me amar menos. Ele gostava de mim como eu era. Então, por conta... Eu e ele, nós acabamos separando por outros motivos. Mas eu tenho muita gratidão por ele, muita mesmo. Porque ele me ensinou a me impor mais, a ser mais dona de mim, a impor o que eu queria pra minha vida, a impor o que eu era. E então ele me fez muito bem. Mas não parou por aí, não. Minha mãe e meu pai continuaram controlando a minha vida, controlando os meus passos. Até então eu entrei na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu também comecei a trabalhar. Então eu ia pro trabalho, eu passava o dia inteiro trabalhando e quando chegava a noite, eu ia pra faculdade. Então minha vida era completamente cansativa. Eu chegava bem cansada em casa. E o mais chato é que os meus pais queriam me obrigar a chegar da faculdade e a sentar com eles pra conversar, pra passar um momento com eles, sendo que eu tava exausta. E às vezes eles falavam de assuntos que eu não queria saber, ou da vida de pessoas que eu não tava nem aí, que eu nem conhecia quem era. E também tinha o fato de que se o meu irmão fizesse qualquer coisa de errado, a responsabilidade era minha, eu que tinha que cuidar, eu que tinha que refazer. E eu não queria, eu rejeitava esse papel pra mim, porque eu tinha as minhas obrigações. Eu não tinha que cuidar de coisas do meu irmão, que ele já era grande, podia se virar e resolver sozinho. Então, essa pressão sempre foi muito chata. E o mais chato de tudo é como as pessoas me julgam. As pessoas falam, nossa, mas o seu pai e sua mãe te dá de tudo e mesmo assim você tá reclamando. Mas eles não sabem da porcentagem dos problemas que eu passo dentro da minha casa. Eles não sabem a pressão. Por conta do trabalho, por conta da faculdade, eu dei uma engordada.